Salve, salve YouTube, beleza? Galera, olha, o que eu quero trazer pra vocês é uma novidade, tá? É uma coisa diferente, mas é uma coisa que eu curto muito, cara. Eu gosto muito, me divirto. Nos meus horários, assim, eu me divirto muito, tá? Fazendo isso que eu vou falar pra vocês. Eu não vou antecipar o assunto, porque eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Vocês vão estar entendendo melhor sobre o que eu vou falar. Então, ó, segue aí o vídeo pra vocês verem só o que eu vou falar. Foi! Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. I'm going on an adventure! Home is now behind you. The world is ahead. Well, that could have been worse. E é isso aí, cara, olha aí que beleza, eu vou trazer pra vocês o mundo da Terra-média, eu vou trazer Hobbiton pra cá, eu vou falar sobre exatamente isso, ó, o Hobbit. Galera, eu curto muito literatura, gosto muito de estar lendo, gosto de acompanhar e me divirto mais ainda quando o livro ele sai para os filmes, né? Ele vai para o cinema, então isso é muito legal. Então a gente teve aí vários livros que foram feitos, foram para o cinema, né? E isso é muito bom porque a gente vê que é como se estivesse levando toda a história que a gente montou aqui na nossa cabeça, a gente está materializando ela no cinema. Então, aqui no fundo tá para vocês a produção, né, que foi feita do Hobbit. Então eu vou trazer para vocês esse assunto. E o que eu quero trazer para vocês? Na verdade é o seguinte, o que foi feito no filme, tá? E que não tá aqui no livro, não existe aqui no livro. Então eu acho que vocês vão se surpreender com isso, porque tem coisas que são muito importantes no filme, mas que não tem nada a ver com a história do livro, tá? Na verdade não que não tenha nada a ver com a história, mas não tem a ver, não foi escrito pelo J.R.R. Tolkien. Então vocês sabem aí, para quem já pesquisou sobre ou gosta de literatura como eu, sabe que o J.R.R. Tolkien, ele escreveu esses livros aqui, o Hobbit, antes do Senhor dos Anéis, tá? O Tolkien, ele falava para os filhos dele, ele trazia essa história para contar, era um conto que ele criou para os filhos deles, e aí ele resolveu escrever essa história e deu muito certo, e aí posteriormente que ele teve que inventar uma história e aí ele trouxe a história do Senhor dos Anéis, tá? É lógico que pra gente no cinema veio primeiro o Senhor dos Anéis, depois que veio o Hobbit. Vamos lá? Vou trazer pra vocês a diferença entre o livro e o filme. Foi! Bilbo Baggins. I'm looking for someone to share in an adventure. Então vambora, vou numerar aqui pra vocês alguns detalhes aí que existem no filme, mas que não existe no livro O Hobbit. Então primeiro, galera, olha lá, vamos pro número 1. Em primeira coisa, se vocês lembram aí do filme, né, e no Batalha dos Cinco Exércitos foi um dos principais do filme, foi o Azog, tá? O Orc branco, olha ele aí, ó. Toda essa batalha, tudo que aconteceu, a história toda, o envolvimento que teve entre o Thorin, né, e o Orc branco, toda a história. Então, galera, na verdade, essa história foi criada pro cinema, tá? Essa história não existe no livro, tá? O livro, ele não relata a história do Orc branco. Então, ele é simplesmente, se vocês lembrarem aí, eu vou até subir a cena aí pra vocês, a primeira batalha que teve entre o Thorin Escudo de Carvalho e o Orc branco, ali já acabou. Na história, o Orc branco, ele foi morto ali, naquela primeira batalha. Não teve aquela reconstrução, né? Na verdade, que ele implantou uma parte no braço dele, uma espada no braço dele, né? Ele implantou ali uma armadura e depois teve toda a história no Batalha dos Cinco Exércitos que o Orc branco era o malvado da história. Então todas essas cenas que eu mostrei pra vocês aí não existe, isso aí foi inventado pro cinema. Na verdade, Tolkien não escreveu isso, não tá no livro essa história do Orc branco. Então, se você aí não leu o livro, talvez você tenha se decepcionado achando que estaria aqui, mas não está. Isso aí foi inventado pela direção do filme do Hobbit, beleza? Agora eu vou numerar para vocês a segunda coisa que existe no filme, mas no livro
Nananina não existe. Vamos lá, galera. É o seguinte, o Sauron não existe na história do J.R.R. Tolkien, O Hobbit, tá? O Hobbit ele foi criado antes do livro O Senhor dos Anéis. O Sauron, ele é o principal história do Senhor dos Anéis, né? Pra quem já assistiu a trilogia, claro que a grande maioria já assistiu, né? A gente não pode falar todos porque a gente não pode generalizar, mas com certeza muita gente já assistiu. Você sabe que o Sauron é o principal, né, da história do Senhor dos Anéis. Mas no Hobbit ele não existe, tá? Ele só existe aqui na história o sentido do necromante, tá? Então aquela cena do necromante, aquilo sim existe no livro do Hobbit. E essa batalha que vocês viram aí, ela não existe no livro, ela só existe no cinema. Sauron, na verdade, foi criado também para fazer aquele nexo, né, aquela junção entre o filme Senhor dos Anéis e o filme Hobbit, que aí é o que encantou todo mundo que assistiu o Senhor dos Anéis e que era apaixonado por essa história da Terra-média. Então, a segunda diferença é que o Sauron não existe no livro O Hobbit, só no cinema. A terceira diferença que existe aí, eu vou mostrar pra vocês o vídeo, vocês já vão saber direto quem é, porque é esse personagem que eu vou mostrar pra vocês que ele existe só no cinema. No livro Hobbit ele não existe, olha aí. Vira aí, galera, Radagast. Radagast, ele não existe na história do Hobbit, tá? Ele só aparece no apêndice do livro O Retorno do Rei, tá? Então aparece lá uma coisa sobre os 5 magos, né? Aquela história no livro, mas na verdade no livro O Hobbit, tá? Radagast não é citado na história do Hobbit. Então, galera, essa aí é outra diferença. Por ordem de importância eu deixei essa no meio, porque assim, é um personagem que é importante, mas assim, não é aquele que a gente fala, oh, né? Pelo menos pra mim ele não foi assim o personagem do filme. Mas Radagast é outra coisa que existe só no filme, não existe no livro O Hobbit. Bom, vamos lá, já tô quase finalizando aí as coisas que existem no filme e não existem no livro. Galera, essa aqui é interessante, porque aí eu já vou citar algumas coisas pra vocês que existe só no filme, mas é lógico, lembrando que é pra fazer aquele vínculo entre Senhor dos Anéis e o Hobbit. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês aí o que existe só no filme, mas no livro não. Olha aí. Os elfos não aparecem o tempo inteiro no livro como aparece no filme, mas é claro que é aquela ponte Senhor dos Anéis Hobbit, então por isso que os elfos estão tão, né, eles têm uma importância tão grande. Na verdade os elfos na história, eles no início eles aparecem, né, naquela batalha, naquela parte onde o rei quer a ajuda dos elfos, mas os elfos não ajudam, e depois os elfos na prisão prendendo os anões, isso existe sim no livro Hobbit, e aí na batalha dos 5 exércitos. Então essa função, esse principal aí que dão para os elfos não existe no livro O Hobbit. Ou seja, aí eu vou relatar duas coisas para vocês que talvez decepcione aí alguns fãs e talvez não queiram nem ler o livro mais. Dois elfos que estão aí principais no filme, mas que não existe no livro. Primeiro, Legolas. Esse mesmo, galera, o Legolas, ele não existe no livro O Hobbit, ele só existe no filme, porque a ponte Senhor dos Anéis Hobbit. E também não existe a Tauriel. É essa mesmo, galera, infelizmente... Não, mostra de novo, mostra de novo. Não, vocês viram bem quem que é? Olha de novo. É essa mesmo. Essa não existe, a Tauriel não existe no livro Hobbit. Ela só existe na história do filme. Mas por quê? Pra ter aquele momento romance do filme, né? Então vocês sabem aí que ela faz ali um romance entre o Legolas, né? Que ela faz o romance com o anão. Nossa, fica aquela coisa. Então é só pra isso mesmo, é só pra fazer esse romance. A Tauriel, ela infelizmente não existe na história O Hobbit. Ela foi inventada pro cinema. Fazer o quê? E eu vou trazer pra vocês agora, pra gente fechar o assunto, uma diferença que, olha, ela é muito interessante e no filme fez uma cena fantástica. Vamos lá. Para a gente encerrar aqui a nossa história de diferença entre livro e filme, galera, olha só essa cena. E aí vocês me falam
qual é que existe no filme que não existe no livro. Olha só. I will show you revenge! Vocês viram aí o que é, cara? Olha só, vocês sabem que teve aí o filme A Desolação de Smaug, né? E na Guerra dos Cinco Exércitos também, que é o fechamento dessa história do Smaug. É lógico que pra mim encerrou muito cedo a história do Smaug no filme, mas tá bom. Mas eu vou explicar pra vocês o que acontece aqui no livro, que na verdade foi só no filme que foi inventado, porque aqui não existe. Essa cena que vocês viram dos anões derramando litros e litros de ouro em cima do Smaug, e tem todo o conflito entre os anões e o Smaug, na verdade essa cena não existe. Isso não existe no livro Hobbit. Isso foi inventado, né, pelo Peter Jackson para estar no cinema, para fazer aquele vínculo, aquela cena de ação, que é essa cena que eu mostrei para vocês, mas na verdade isso não existe no livro Hobbit, tá, galera? Então assim, toda essa cena, o Smaug ele nunca encontra a companhia dos anões, tá? Quem faz ele se irritar e voar para atacar a cidade é o próprio Bilbo Bolseiro. Ele que faz todo o contexto para que o Smaug fique irritado com a situação, que ele está tentando enganar o Smaug, e aí ele ataca a cidade. Então na verdade essa aí foi o fechamento da nossa história, que realmente é interessante. O Smaug ele não encontra os anões. Bom, galera, vamos lá, vamos encerrando aqui o nosso vídeo. Na verdade eu queria trazer para vocês uma coisa diferente, então eu espero que seja interessante para vocês. A minha ideia é trazendo assim vários livros que foram para o cinema e que tem essa diferença, que foi o que foi inventado no cinema e o que não existe no livro. Ou às vezes trazer um livro diferente, uma coisa. A minha intenção é incentivar sim a vocês estarem lendo, estarem procurando aí informações na literatura. Isso é muito importante. A gente às vezes fica preso somente em computadores, em tablets, e é muito legal, galera, você ter essa nostalgia de folhear um livro, de acompanhar a história, de ver. Então às vezes você assiste no cinema e acha que não precisa ler o livro. Na verdade eu citei alguns detalhes que existem no filme e que foram inventados, que não existe no livro, mas tem um monte de coisa que aqui no livro é bem diferente. Então eu recomendo sim, leiam livros, acompanhem histórias, vejam filmes também. Filme também é fantástico, é muito bom. Mas essa é a minha ideia, trazer uma coisa diferente pro canal, que é essa história, a diferença entre livro e filme. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse assunto, porque se vocês gostarem eu continuo trazendo esse assunto. Se vocês não acharem interessante, eu não tenho problema, eu continuo na minha literatura, continuo com os meus livros e vou trazer para vocês, continuar com a história de games aí e continuar com isso, tá, galera? Muito obrigado mesmo vocês todos que estão acompanhando o canal, todos os dias novos inscritos, todos os dias pessoas comentando positivamente os vídeos. Muito obrigado de coração mesmo, valeu. Cazuza se despedindo, valeu, fui!